Conseguiram? Então, nós chegamos aqui no 7º dia. Bem-vinda à Terra da Esperança. Amém? Nesse chão de milagre, nesse lugar de poder, nesse lugar de autoridade, onde o Senhor nos revela, onde o Espírito Santo fala conosco, quando Ele nos ensina, nos conduz. Amém? Hoje nós vamos estar falando sobre o 7º dia da criação e é muito especial para mim. Eu amo esse dia porque foi algo que eu tive que aprender meio que na marra. O 7º dia fala sobre descanso. Gente, como é difícil para a gente descansar, né? Como é difícil para a gente parar e para a gente realmente entregar tudo na mão do Senhor e completamente descansar nele. Porque aqui, esse descanso que a palavra está falando, não é um descanso de dormir. Porque se fosse só um descanso de dormir, o descanso é também, né? Parte do descanso é também o dormir, o descansar, o sair de férias, o relaxar a cabeça. Gente, eu tenho que abrir a porta aqui pro meu cachorrinho, senão ele vai me dar coceira. Vai. Desculpa, ele estava raspando a porta. E aqui não está falando só sobre um descanso de dormir, né? Está falando sobre um descanso que é mais do que isso. É um descanso da alma, é um descanso do coração, um descanso do nosso espírito, um descanso do nosso ser, né? E o texto que a gente vai usar está ainda em Gênesis 2, e o verso é do 2 ao 3, e fala assim: Ora, havendo Deus completado no 7º dia a obra que tinha feito, ele descansou nesse dia de toda a obra que ele fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de tudo a obra que criara e de tudo o que fizera. Eu li esse versículo assim várias vezes, e eu lembro exatamente no dia que o Senhor me mostrou, né, dessa maneira, porque a gente está falando sobre intercessão, lembra? A gente está falando sobre o haja luz, haja separação, né? Em cada dia da criação, Deus foi construindo algo, né? E nos mostrando alguns princípios de intercessão. E eu lembro exatamente nesse dia que foi uma fase muito difícil que eu estava passando com meu filho, como vocês já sabem. E nesse dia do descanso, eu lembro que ele estava muito agitado e ele pegou o carro para dirigir e a gente não queria que ele dirigisse, porque a gente estava preocupado com a segurança dele e com a segurança das outras pessoas na rua, né? E ele pegou o carro mesmo assim, e o pneu do carro estava muito ruim, aí o pai dele falou: já que você vai dirigir, eu vou com você até uma loja de pneu, vamos consertar o pneu desse carro para ficar mais seguro para você e tal. E nós fomos lá, e nessa loja ele consertou o pneu do carro e a gente insistindo com ele, falou: por favor, fica lá em casa, fica lá o final de semana, não vai para lugar nenhum, por favor, fica em casa, descansa, dorme, sabe aquelas coisas de pai e mãe querendo proteger, né? E ele falou assim: não, eu vou embora, eu não vou ficar. E naquela hora que ele saiu, gente, com o carro, eu estava com o meu carro e ele estava com o carro dele, na hora que ele saiu, eu falei para o meu marido, falei: vamos, nesse momento, entregar a vida dele para o Senhor, completamente. E a gente já estava, sabe quando você já está no fim da linha, no fim da reta mesmo? E esse foi o princípio da libertação do Felipe, né? Porque a partir daí, muitas outras coisas aconteceram que foram alinhadas com essa oração de entrega. Então, nesse dia, nós dentro do carro, eu lembro até hoje, eu estava chorando tanto, e peguei na mão do meu esposo e falei: não, nós precisamos entregar a vida dele para o Senhor hoje, nesse momento agora, de forma definitiva. E assim, e aí depois conversando com a minha filha a respeito, ela falou assim: mãe, existem fases na vida que são os momentos de Abraão na vida da gente. Vocês já passaram por esses momentos? Aquele momento de Abraão que você sobe no Monte Moriá, você sobe aquele monte, né, em fé, sem o cordeiro, sem nada, né? Você está com a madeira para queimar a fogueira, você está com tudo ali, mas o cordeiro não está lá, né? E você sobe em fé e assim, você entrega tudo, você põe tudo no altar. Abraão, aquele dia, ele colocou no altar a esperança dele, né? O Isaac era o filho único dele, era o filho da promessa, né?
Isaac não era a promessa, ele era o filho da promessa. E naquele momento, nós entregamos a vida do meu filho naquele carro. E assim, de repente veio uma paz muito grande no meu coração, algo que me libertou daquela ansiedade, daquela angústia, daquele peso que estava no meu coração. No momento que eu entreguei, eu senti alívio no coração. Passado um tempo, né, assim, mais ou menos umas 2 ou 3 horas, nós recebemos uma ligação dizendo que ele tinha batido o carro e acabou com o carro, não sobrou nada, nada, nada. E um conhecido nosso estava passando pela rua e reconheceu ele, né, o Felipe. E ele falou assim, nossa, quem bateu? Ele achou que ele tivesse parado lá para ver o acidente também, não achou que o acidente era com ele. Porque ele falou, a pessoa que bateu esse carro morreu. E na cabeça dele, assim, tinha morrido, porque deu perda total, o carro não sobrou nada, absolutamente nada. Então, nesse momento e quando eu olho para trás, assim, lembro dessa situação, eu lembro daquele momento em que a gente orou e entregou completamente a vida dele, colocou no altar, foi um momento de Abraão mesmo, foi um momento de entrega completa, e eu tenho comigo, gente, assim, que se a gente não tivesse feito essa oração de entrega, talvez ele não teria nem sobrevivido a esse acidente. Eu tenho essa convicção no meu coração, porque naquele momento, quando nós entregamos, Deus começou uma obra de transformação na vida dele, que esse acidente foi parte do processo também, né? A Bíblia fala que tudo contribui, né, para que o processo de Deus aconteça na vida. Então, esse acidente foi parte de um processo que iniciou a libertação do meu filho, mas ele começou com a entrega completa. E nessa entrega houve descanso. Então, assim, uma coisa que eu li várias vezes nesse versículo, que Deus falou comigo no meu coração o dia todo, né? Ora, havendo Deus completado no 7º dia a obra que ele tinha feito, ele descansou nesse dia de toda a obra que ele fizera. E assim, nesse dia que eu entreguei meu filho, nesse dia que eu coloquei o Felipe no altar do Senhor, como na minha mente, assim, como Abraão entregou Isaac, eu estava entregando meu filho, eu estava descansando naquilo que Deus já havia feito. E eu creio que essa é uma arma muito poderosa para nós como mães, como intercessoras, como sacerdotisas na nossa casa, como as profetas de Deus na nossa casa, né, que libera a palavra de vida, que fala o haja luz, que fala haja separação. É um ponto muito importante, determinante, para falar a verdade, é você descansar naquilo que já foi feito. E é muito lindo ver que Deus, no 7º dia, ele fez exatamente isso. Ele descansou na obra que ele havia feito. E assim ele nos dá esse exemplo, né? Como que nós descansamos? Nós descansamos naquilo que Jesus já fez, na liberdade que ele já trouxe, na salvação que ele já prometeu, nas promessas que ele já entregou, na bênção geracional que ele já liberou sobre a nossa casa, sobre a nossa família, né? Nós confiamos, nós descansamos na promessa. E, gente, apesar de tudo, nesse dia eu tive paz. Eu vim para casa e tive paz. Quando ligaram e falaram que aconteceu o acidente, eu perguntei, ele tá bem? Tá. Eu tive paz. Por quê? Porque você descansa naquilo que Deus já fez. Porque na nossa oração ali no carro, eu falei assim, Senhor, nós confiamos que nós não geramos o nosso filho para o mundo e nós não geramos o nosso filho para calamidade, né, como a palavra fala, mas nós geramos o nosso filho para o Senhor, para que ele seja bênção. E sobre nós estão as bênçãos geracionais. Nós declaramos essa palavra, nos declaramos em convicção, e nós vimos Deus agir de forma tão sobrenatural, livrando a vida dele naquele dia. Então, o primeiro passo que eu quero compartilhar com você nessa noite é descansar. A gente descansa quando a gente olha no que Jesus já fez, naquilo que já foi concluído, naquilo que já foi consumado. Às vezes, muitas vezes a gente começa a orar pela conversão de alguém, ou por um problema que a gente está tendo, ou por um relacionamento, um casamento. A gente começa a orar como se Deus ainda fosse fazer alguma coisa. Mas aí a gente já começa orando atrasado no processo, né? Por quê? Porque Deus já fez. Nós precisamos orar nesse lugar, nesse posicionamento, com essa mentalidade
de descansar naquilo que Jesus já fez, naquilo que o Senhor já fez, na salvação que Ele já trouxe, no sangue que já foi derramado, no pecado que já foi redimido, né? E assim, mas é muito fácil falar descansar, né, gente? Quando as pessoas falam assim, me irritava muito, não sei você, mas eu ficava extremamente irritada, eu falava assim, descansa em Deus, entrega tudo para Deus. Aí falava assim, você precisa dormir, você precisa descansar, né? Mas o que essas coisas significam? Como fazer isso na prática, né? Como é que alguém descansa no meio do divórcio, da morte, perdas financeiras, doenças crônicas, né? A espera que está muito longa, né? Você ora e não vê algo acontecendo de imediato, né? Como descansar quando o milagre ainda não aconteceu, quando a esperança está sendo adiada, quando o nosso coração está adoecido, né? Como esperar, quando assim o filho é gay ou o filho está usando droga e você, ou então a sua família não é aquilo que você imaginou, a sua família não é aquilo que você esperava, a sua família não é aquilo que você planejou. Como é que você descansa, não da situação em si, mas da agonia que causa dentro da gente? Não ver as coisas acontecer do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente quis, né? Como é que a nossa alma descansa quando tudo que a gente vê, né, ao nosso redor não está de acordo com aquilo que a gente estava esperando, não está de acordo com aquilo que a gente orou, não está de acordo com aquilo que a gente pediu, né? E como nós descansamos, a palavra, quando a gente fala de descanso, a palavra descanso significa livrar da fatiga, tranquilizar, sossegar, apoiar, repousar. O Salmo 91 fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, existe um descanso para nós, mas esse descanso ele está intimamente relacionado à promessa de Deus e à nossa fé na promessa daquilo que Deus já fez. Não na nossa ansiedade em relação àquilo que Deus vai fazer. Porque isso não dá descanso, isso só dá mais ansiedade, né, gente? E às vezes a gente pensa assim, vai para uma praia exótica, ou então faz uma viagem internacional, ou então eu vou para um campo, eu vou para uma praia, eu vou para um lugar sossegado. Tudo isso é bom, tudo isso ajuda. Por quê? Não porque vai trazer descanso para a nossa alma, para o nosso corpo, mas desconecta o nosso cérebro daquela rotina de todo dia, né? Nos leva a um comportamento mais contemplativo, um comportamento, quando você vai estar na natureza, né, você olha a grandeza de Deus, quando você está fazendo uma caminhada no meio de um lugar com várias, assim, árvores, tal, você começa a ver a grandeza de Deus, você vê o tanto que a gente é pequeno, tanto que os nossos problemas são pequenos. Então, sair da realidade do dia a dia nos ajuda a resetar o nosso cérebro, né, a tirar a nossa atenção do problema. Mas se você for ver mesmo, nem dormindo a gente descansa, porque cientificamente uma das horas que o nosso cérebro está mais ativo é quando a gente dorme. O nosso corpo está descansado, mas o nosso cérebro está ali, ó, que nem computador, fazendo o download de tudo que aconteceu naquele dia. Durante o nosso sono à noite é quando as nossas memórias são processadas. Já ouviu aquela frase, falou assim, deixa eu dormir primeiro, né? Em inglês fala assim, let me sleep on it. Por quê? Porque tem um centro no cérebro chamado hipocampus, que é onde a nossa memória é registrada. E quando nós dormimos, aquela área do nosso cérebro está extremamente ativa. Por isso que às vezes não é nem bom passar a noite estudando, né? Passar a noite fazendo alguma coisa assim. É importante dormir e descansar, porque no outro dia de manhã o seu cérebro está registrando aquilo que você já aprendeu no dia anterior. Então, nem o dormir é um processo passivo. O dormir é um processo ativo onde o nosso cérebro está sendo assim modificado. Por isso que a palavra do Senhor fala assim, aos dele o Senhor dá enquanto dorme, né? Deus pode renovar a nossa mente enquanto nós dormimos. Ele pode trabalhar na nossa mente enquanto nós dormimos. Então, o descanso físico em si, ele não é um processo passivo. Ele é um processo que fica acontecendo mesmo quando a gente está dormindo, né? Mas como é que a gente descansa? A gente descansa quando a gente confia na palavra de Deus e naquilo que já foi feito, naquilo que já foi consolidado, naquilo que Jesus já conquistou por nós. E assim, não é só sentimento, é declaração. É dizer, Senhor, eu confio no Senhor. Eu quero descansar no Senhor, eu quero encontrar esse esconderijo do Altíssimo, eu quero encontrar a sombra das suas asas. É estar ativamente numa procura desse Deus que dá o descanso. É só na entrega que a gente tem o descanso.
na entrega completa de tudo, de todas as nossas preocupações, de todas as coisas que a gente passa, de todas as lutas, de todas as dificuldades, é aí, é a entrega de todas as coisas que nós descansamos, né? Em Efésios 2:4 fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com ele pela graça, sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós descansamos quando a gente entende que esse mundo não é o nosso mundo, né? Nós vivemos aqui, nós estamos aqui, mas nossa morada é outra. Mesmo enquanto nós estamos aqui, a Bíblia fala que nós estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se eu estou em Deus e se Ele está em mim, esse lugar de descanso nós conseguimos encontrar. É aquela mãe que perdeu o filho, mesmo assim ainda tem paz. É aquela mulher que acabou de ficar viúva, mas ainda tem paz. Tem paz. É aquela mulher que acabou de enterrar a mãe, como a minha mãe mesmo. Ela enterrou a mãe dela e falou, eu estou triste. Minha avó faleceu 15 dias atrás. Eu estou muito triste, mas eu estou em paz. Então, esse descanso não é um descanso que é um descanso que a gente simplesmente dorme e passa. Não, é um descanso que a gente tem que procurar em Deus, na palavra dele, naquilo que ele já fez. E assim, muitas vezes, gente, eu tive que fechar os meus olhos e me imaginar sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Às vezes eu até me via assim, via Jesus no trono e eu sentada ali, que nem uma menininha grudada na perna dele. Era assim que eu tinha que visualizar isso, porque senão eu não encontrava paz. Eu assim, Deus, esse mundo não é o meu lugar, eu estou aqui, as minhas lutas estão aqui, mas a minha vitória já está com o Senhor, a minha vitória está na região celestial em Cristo Jesus. E tomar posse desse posicionamento, é um posicionamento, não de vítima, não de coitadinha de mim, porque isso está acontecendo comigo, ou coitadinha de mim. Não, é uma posição de eu estou assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é meu direito. Tudo aquilo que ele fez é para mim. Eu tomo posse das promessas do Senhor. Eu tomo posse daquilo que já foi feito, daquilo que já foi consumado. Na cruz, Jesus disse, foi consumado, tetelestai, acabou, foi feito. Então, não existe nada para ser criado de novo ali. Nós temos que tomar posse daquilo que Jesus já fez. Na vida, nós somos expostos a várias situações, né? E essa uma que eu comentei com vocês, que eu chamei de pilares de Abraão. São aqueles momentos que nos definem. É o antes e o depois. Eu lembro até hoje exatamente onde eu estava, o que nós oramos, e o que aconteceu antes e o que aconteceu depois daquele encontro, daquela entrega completa, daquele momento, né, de Abraão ali com Deus. Muitas vezes a gente pensa que, eu não sei se você já teve essa sensação, né, de achar que eu devia ter orado mais, eu devia ter clamado mais, eu devia ter abençoado mais, eu devia ter conversado mais, corrigido mais, como se o nosso mais fosse fazer alguma coisa no processo. Então, assim, é a gente estar realmente posicionado em Deus e falar assim, Senhor Jesus, o que o Senhor já fez foi suficiente. E a gente se culpa, eu pelo menos me culpava muito, falando, se eu tivesse orado mais, se eu não tivesse trabalhado fora, se eu tivesse ficado em casa com meu filho, se eu tivesse cuidado dele, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse prestado tanta atenção nos trabalhos de escola que eu tinha que fazer, porque eu era adolescente quando eu tive os meus filhos, tinha 18 anos, eu ainda estava na faculdade. Então, às vezes eu me culpava, eu falava, eu devia ter largado tudo e ficado com eles em casa, eu devia ter orado mais, devia ter jejuado mais, como se o meu mais fosse suficiente para alguma coisa. E assim, a suficiência vem de Deus, ele já fez tudo. O nosso trabalho é entrar nesse lugar, nesse posicionamento, onde eu aceito que aquilo que Jesus já fez por mim, pela minha casa, pela minha família é suficiente, né? Porque o nosso pouco, quando nós entregamos para Deus, ele é multiplicado. Deus é especialista em pegar aquilo que não é suficiente, em transformar em abundância na nossa vida. Então, não sei se você já orou aquelas orações, né? Aquela oração do insuficiente, não sei se você já orou assim. Eu começava assim, Deus, em nome de Jesus, e começava a chorar e não parava mais. A minha oração toda era só choro.
Aí eu terminava de orar e falei, mas eu nem orei. Aquela foi a minha oração, né? Nós precisamos ressignificar o que é oração, o que é andar com Deus, o que é conversar com Deus, o que é descansar, o que é viver na presença do Senhor. Nós precisamos ressignificar esses conceitos que a gente aprendeu dentro da religião, né? Para Deus, o nosso choro é o suficiente, né? Quantas vezes eu já orei orações que começavam com Deus e aí foi só choro e mais nada, né? Aí Deus te leva para esse lugar, nessa terra da esperança, onde não existe impossível. Se você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, se você acredita que o que ele fez foi suficiente, que a cruz é o suficiente, né? E se nós estamos nesse posicionamento junto com Jesus, sentado nas regiões celestiais, lá não existe impossível. Então não existe problema sem solução. Lá não existe impossibilidades. Por quê? Porque nós estamos no lugar onde ele é tudo, onde a resposta, a nossa resposta é ele, né? Nossa resposta é Jesus. Lá nós somos amparadas, protegidas, amadas, né? Deus pode redimir, nesse lugar onde não existe presente, passado e futuro, Deus pode redimir a nossa história toda, né? No momento, Deus só precisa de um momento. Ele só precisa de um instante para mudar a vida de alguém, né? Nós descansamos, o quarto ponto aqui, quando nós entendemos que silêncio é diferente de ausência. Muitas vezes a gente acha que o silêncio de Deus é ausência. Muitas vezes a gente acha que não receber a resposta que nós queremos para aquela oração, do jeito que nós oramos, do jeito que nós pedimos, é que Deus está nos ignorando, e na verdade não é. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Muitas vezes a resposta não vem, mas ele vem. E quando ele vem, ele traz tudo, né? Ele traz tudo que nós precisamos e tudo que nós necessitamos, ele traz tudo na presença dele. Ele é o eu sou. Tem uma frase do João Bever que ele fala, às vezes, Deus não satisfaz as nossas expectativas no nosso tempo, porque ele quer superar nossas expectativas no tempo dele. Você já teve essa experiência, assim, de orar por algo, você fala assim, mas eu quero tanto isso, quero tanto, não aconteceu, e lá na frente Deus fez de modo tão abundante, tão sobrenatural, que você falou assim, meu Deus, se eu tivesse recebido aquilo que eu orei, né, quando eu orei, não teria sido esse milagre maravilhoso agora. Então, muitas vezes Deus, ele simplesmente não satisfaz, né, as nossas expectativas no nosso tempo, porque ele quer exceder de forma abundante no tempo dele, né? E o último ponto dessa palavra a respeito de descanso é nós descansamos quando entendemos que Deus é fiel, que nele não há nem sombra de infidelidade, que quando ele promete, ele vai cumprir. Em Deuteronômio 7:9 fala, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam seus mandamentos. Gente, na minha trajetória toda de orar e de entregar e de interceder pela minha casa, pelo meu filho, não foi nada mágico, não foi nada assim grande, foram coisas pequenas do dia a dia, acreditar naquilo que Deus estava falando mesmo, e assim, e realmente tomar aquela palavra e falar assim, isso aqui é meu, tomar esse posicionamento. Quando eu li isso aqui, o Senhor é Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações dos que o amam e guardam seus mandamentos. Eu falei assim, Deus, eu amo o Senhor, e eu guardo os seus mandamentos, pela graça de Jesus Cristo, porque pela nossa própria força a gente não consegue, né, gente? Pela graça de Deus, nós conseguimos andar na palavra de Deus. Eu falei, eu sou essa pessoa. O Senhor está falando comigo. E o Senhor está falando para mim. E essa foi uma chave que foi aberta na minha mente. Foi uma chave que abriu meu coração. Eu falei assim, meu Deus, 1000 gerações que vierem de mim vão ser transformadas, vão ser abençoadas, vão ser guardadas, porque a palavra do Senhor está dizendo, 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Eu amo a Deus, Deus está falando comigo, essa palavra é para mim. Então, assim, minha pergunta para você é, você ama Deus? Você guarda os mandamentos? Né? Você quer seguir a palavra de Deus? Então, essa promessa é para você também. Essa promessa é para a minha casa, essa promessa é para a sua casa. E às vezes a gente fala assim, não, mas
os meus filhos são infiéis, eles não estão seguindo a palavra de Deus. Então, você acha que a infidelidade do seu filho é maior do que a fidelidade de Deus? Você acha que aquilo que o seu filho está fazendo hoje vai impedir Deus de cumprir essa palavra aqui de Deuteronômio 7:9, que fala que ele vai abençoar, ele tem um pacto de misericórdia com 1000 gerações que vierem de você. Às vezes o ser humano é tão cheio de si mesmo, nós somos tão cheios da gente mesmo, que Deus nos perdoa, mas a gente não se perdoa. Já viu isso? Ah, Deus já me perdoou, mas eu não me perdoo. Gente, então você acha que você é realmente tão importante, tão maravilhosa, que pode pecar tanto, e que você pode cometer um pecado tão grande que nem o sangue de Jesus pode redimir? Porque é isso que a gente faz quando a gente não se perdoa. A gente está dizendo que a nossa habilidade de pecar é maior do que a habilidade de Deus de perdoar. Isso é viver de forma egocêntrica. É achar que a gente é o centro do universo. Foi isso que fez o diabo cair do céu. Achar que ele era cheio dele mesmo, que ele era a cereja ali no sorvete, né? Ele se achava melhor que o outro. Nós somos pecadores, sim, mas o sangue de Jesus é maior. Os nossos filhos podem não estar andando no caminho certo, podem estar desobedecendo a palavra do Senhor, seja lá o que for que está acontecendo na vida deles agora, nesse momento, nessa hora, não é maior do que o poder redentor de Jesus. Nunca vai ser. E a infidelidade, a nossa infidelidade, muitas vezes a infidelidade dos nossos filhos, não invalida a fidelidade de Deus. E é isso que a gente precisa entender. A palavra de Deuteronômio 7:9 é para mim e é para você. Essa palavra que Deus vai abençoar 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Essa palavra, essa promessa é para mim e é para você. Amém? Vou só para recapitular rapidinho aqui, para quem acabou de chegar. Quando é que nós descansamos? Né? O descanso não é físico, o descanso é um descanso da alma. O descanso físico faz parte do processo? Faz. Mas, assim, se fosse só isso, né, gente, era fácil. Era só dormir a noite inteira e a gente acordava despreocupado. Acordava descansado. Você já acordou que parece que passou um caminhão em você? Você está mais cansado do que quando você foi dormir? Várias vezes eu já fiz isso, já acordei mais cansada. Por quê? Porque o corpo físico descansa, mas a alma está ali, né? Trabalhando o tempo todo. Então, o descanso que Deus está falando aqui é um descanso diferente. E aqui em Gênesis 2, 3, do 2 ao 3, fala que ele descansou de toda a obra que ele fizera. Nós também podemos descansar na obra que Jesus já fez. Amém? Nós podemos descansar na obra que Jesus já fez. O segundo ponto, nós descansamos quando a gente entende que esse mundo não é o nosso mundo. Nós estamos na região celestial em Cristo Jesus. A menininha ali, né, agarrada na perna de Jesus, é lá que a gente está. Porque nesse lugar não é possível. Nesse lugar não há problema sem solução. Né? A Bíblia fala que nesse lugar todo choro vai ser enxugado. Então, nós temos esse lugar, né, de descanso, esse lugar de repouso. Nós descansamos quando a gente entrega tudo. As entregas de Abraão, os pilares de Abraão. Quando você deixa tudo na mão do Senhor, ele pega o nosso insuficiente, ele transforma em algo maravilhoso, em algo tremendo. Nós descansamos quando nós entendemos que silêncio é diferente de ausência. Muitas vezes a resposta não vem, mas ele vem. E quando ele vem, ele traz tudo com ele, né, gente? Ele traz a solução, porque ele é o eu sou, né? E o último ponto, nós descansamos quando nós entendemos que Deus é um Deus fiel e que essa promessa geracional, ela é para mim e ela é para você e para sua casa também. Amém? Eu queria... Então, assim, o primeiro dia nós falamos sobre haja luz, o segundo dia nós falamos sobre separação, o terceiro dia sobre ordem, no quarto dia nós falamos sobre frutificar, né, segunda espécie. No quinto dia nós falamos dos tempos e das estações, né? A Jana trouxe aquela palavra tão linda para nós. No sexto dia nós falamos da provisão sobrenatural de Deus. Depois nós falamos sobre filiação, descanso das obras e descansar nas promessas do Senhor. Esses são os 7 dias da criação. Esses são os 7 pontos, né, do processo de intercessão.
pela nossa casa, pela nossa família. Gente, isso funciona. A palavra de Deus funciona. A palavra de Deus funciona. Repete comigo, aí onde você está. A palavra de Deus funciona. Amém? Amém? A semana que vem, nós vamos estar falando sobre a sunamita, né? Que aí a gente vai encerrar, né, esse ensinamento sobre os 7 dias da criação. E esse é o programa que a gente faz de treinamento, né, do AME. E a semana que vem nós vamos ter um testemunho. Uma pessoa me ligou hoje, uma amada aqui do nosso grupo, me fez chorar, a gente até fiquei com o olho inchado de chorar hoje de manhã, de ouvir o testemunho e o que Deus fez na casa dela, o que Deus fez na vida dela, o que Deus fez na vida do filho, na vida da namorada do filho. Gente, essa palavra funciona. O declarar do haja luz funciona. Ele pode transformar a sua vida, transformar a sua casa, transformar a sua família. Você declarar que haja separação, né? que haja ordem nas coisas, isso funciona. Você declarar que os seus filhos, que você produza a segunda espécie, né? E a gente não, olha para a gente e vê, Deus, eu sou uma pessoa que ama o Senhor. A palavra de Deus fala que nós produzimos segunda espécie, eu não estou vendo isso na minha família, na minha casa. Deus, em nome de Jesus, me ajuda a produzir segunda espécie, me ajuda a criar o novo do Senhor. E uma coisa que nós falamos antes, a Márcia também falou, lembra quando Deus falou para Nicodemos que precisava nascer de novo, né? Nós não podemos pôr o filho de volta na barriga, né, gente? Então, tudo moço aí, o meu tem 31 anos, pesa 90 quilos quase, moção, altão, grandão, não tem jeito de pôr de volta na barriga, né? Minha filha também tem 30 anos de idade, não tem como pôr de volta na barriga, mas nós temos como gerar no espírito. E é isso que esses 7 dias de Gênesis nos ensina, gerar no espírito, gerar o novo de Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso coração, gerar o novo de Deus em nós, né? E a partir desse gerar, do poder da palavra, do poder gerador da palavra, né? De declarar as bênçãos de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, de acreditar que essa bênção de Deuteronômio 7:9 é para nós, que as promessas de Deus que estão na palavra de Deus são para nós. Então, a semana que vem, eu já falei com a Lucineide, ela vai trazer um testemunho aqui para nós, do que Deus fez na vida dela, com o aprendizado que ela recebeu aqui dentro desse grupo, com a gente, com a sua vida, com a minha vida, né? Porque a gente aprende juntas. Então, em nome de Jesus, não perca a semana que vem, porque, gente, vocês vão chorar também. É um testemunho muito, 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 muito lindo. O que Deus fez, e a misericórdia, o amor, Deus é lindo. Deus é lindo. E não quero que você perca isso. E depois da semana que vem do testemunho, eu quero fazer mais uma reunião para a gente falar sobre como você ensina para outros aquilo que você aprendeu. Como é que a gente vai reproduzir isso? Porque tudo que é vivo reproduz, né, gente? Se Deus criou algo novo no nosso coração, como é que nós vamos ajudar outras mulheres, né? Como é que nós vamos ajudar outras mães a reproduzir essa verdade na vida delas, no coração delas, na família delas também, amém? Quem quer ser um ser vivo que reproduz? Eu quero. Eu quero ser um ser vivo que reproduz. Uma árvore que dê fruto segundo a espécie. Amém? Amém? Queria pedir à pastora Márcia que estivesse orando por nós, abençoando a gente nesse final de reunião e que essa palavra possa dar fruto no seu coração. Amém? Descansar é um processo ativo de busca em Deus, de realmente acreditar nas promessas do Senhor e declarar isso sobre a nossa vida e a nossa casa. Amém? Amém, Jesus. Senhor, obrigada, Pai, por esse momento tão precioso na Tua presença, porque a Tua palavra é viva, Senhor. E a Tua palavra, quando nós ouvimos, ela produz, ela gera dentro de nós, ela queima no nosso espírito. Obrigada, Senhor, porque esse mover, ele gera em nós
o novo, Senhor. Obrigada pelo novo que foi gerado nessa noite dentro do nosso coração, uma fé aumentada, um entendimento melhor. Obrigada, Senhor. Eu quero te agradecer por esse momento tão especial, pela vida das minhas irmãs, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos juntas ouvindo, Senhor, e ainda saber que o Senhor tem feito milagres no nosso meio, o Senhor tem restaurado, o Senhor tem feito, Senhor, tantas coisas no meio de nós, porque a tua palavra é viva, Senhor. Obrigada, porque eu sei que muito, muito e muito mais o Senhor tem ainda para nós, para trazer, Senhor, para frutificar, para restaurar, e nós te entronizamos, Senhor, a cada dia mais na nossa vida. Continue a ser entronizado, Senhor. Pai, eu quero te pedir que o Senhor visite a casa de cada uma das minhas irmãs agora, Senhor, cada membro da família, segundo a necessidade de cada um, toca, Senhor, que o poder dessas orações, desses dias da criação, continue dando frutos, Senhor, e frutos em abundância, nas casas, Senhor, nas nossas casas e nas nossas famílias. Senhor, que haja cura, que venha, Senhor, um mover de cura, uma unção de cura, que eu quero repreender toda enfermidade, toda inflamação, tudo aquilo que não está funcionando bem, Senhor, no corpo das minhas irmãs, no meu corpo, Senhor, que haja cura, que haja um bem-estar, que haja restauração, Senhor, que haja um novo tempo, Senhor, um novo tempo, que nessa noite haja um renovo redobrado da parte do Senhor. Haja, Senhor, a proteção do Senhor, haja a bênção do Senhor. Nós queremos, acima de tudo, te exaltar, te adorar, te bendizer, declarar que santo é o teu nome, exaltado seja o teu nome, acima, Senhor, acima de toda a situação, Pai. Te exaltamos, te adoramos, te entronizamos, te bendizemos e queremos, Senhor, declarar o nosso amor a Ti. Tu és bem-vindo, Senhor, Tu és amado, Tu és querido, Senhor, nas nossas vidas. Obrigada pela obra que o Senhor tem feito e nós queremos te dar liberdade para que o Senhor continue a fazer, Senhor, aquilo que está sendo o teu propósito para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, te agradecemos e te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Gente, que gostoso, né? Esse fluir de Deus em nós. Amém. Obrigado pela sua vida. Deus abençoe a sua semana, a sua casa, enche o seu coração de alegria, te desperte para o novo dele. Amém? Amém. Em nome de Jesus, espero vocês. Amém. Tchau. Vocês não podem perder o testemunho, gente, é muito lindo. Muito, muito lindo. Deus é muito lindo. Hein? Agora vamos ter que esperar, né? Ah, mas eu queria deixar todo mundo com essa expectativa santa, porque olha que coisa linda que aconteceu na vida deles. E se você tiver algum testemunho da intervenção de Deus nesse tempo que você estava fazendo aqui, a reunião com a gente tem que falar dessas coisas, porque isso testifica não do AME, é de Deus, é da glória dele, é do reino dele, é daquilo que ele tem feito. Deus está vivo e ativo, e a palavra dele é viva e ativa. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe, guarde a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Haja luz. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau.